Oi, pessoal, eu sou a professora Meg, professora de inglês há 33 anos e há mais de 10 preparando alunos para vestibulares militares. No vídeo de hoje, vamos fazer a correção comentada da prova da SPSEC de 2019. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e já toca o sininho, que assim o YouTube te avisa toda vez que chegarem vídeos novos. Até já! Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Meg, professora de inglês há 33 anos e hoje eu tô aqui para fazer a revisão comentada da prova da SPSEC de 2019. Então, vamos lá. A prova da SPSEC é uma prova bastante peculiar, ela sempre traz aí 4 pequenos textos com 3 questões cada um. E eles envolvem também a parte de estrutura, a parte de vocabulário e a parte de interpretação. Normalmente, na parte de estrutura, ele cobra muito essa questão aí de referentes, né? Que é você identificar dentro do texto a que os pronomes que estão grifados se referem. Ele também trabalha muito a parte de preposições. Então, se você ainda tem dificuldade nessa parte de preposições, você precisa, sim, dar uma reforçada para você poder fazer essa prova bem feitinha. Outra coisa que ele traz muito também é a questão de sinônimos, né? Ele pega aí uma palavra do texto e pede que você identifique um sinônimo para ela. E ele faz isso também com algumas expressões idiomáticas. Então, ela é uma prova que assim, exige um pouco de sorte também do aluno, além de conhecimento, porque quando a gente trabalha essa parte de vocabulário, fica muito difícil a gente saber tudo. Então, às vezes, você precisa intuir, né? Você usar um pouco a sua intuição e você precisa tentar identificar dentro do contexto o que aquela expressão idiomática significa. Então, ele vai trabalhar aí muito com a sua parte de entendimento da língua. Bom, então vamos lá. Esse primeiro texto aí era um texto sobre o ensino do inglês no interior do Brasil. E aí ele traz na questão número 45 a seguinte questão. In the sentence, our project may help overcome the lack of succession in countryside activities. The word overcome means. Então, overcome significa superar ou controlar um problema. Então, nesse caso aí, a alternativa correta era a alternativa C. Na 46, ele está justamente pedindo aí para você um exercício de referentes, né? Ele vai te dar aí os pronomes grifados no texto em negrito e aqui eles se referem. Então, eu tenho ali, né? In Brazil, countryside youth wanted to learn about new places, new culture and people. However, they think their everyday lives are an obstacle to that. Então, esse they está se referindo aí, como eu já mostrei aqui para vocês, ao countryside youth. Depois ele diz assim, Rafael teaches English in a language school in a cooperative coffee cultivation in Paraguaçu. His learners are the children of rural workers. Então, no caso aí, his learners, learners de quem? Do teacher Rafael. Rafael tell us a quem se refere? Esse us aqui se refere a nós, a pessoa que está escrevendo o texto, né? O jornalista que está entrevistando ele. Então, aqui deveria ser the magazine, né? Ou journalist. Depois aqui, that happens, he adds, because their parents understand that life in the countryside can be hard and work, and they do not want to see their children running the same type of life they have had. Então, aqui esse their se refere a their children, os filhos deles. Então, o their aqui se refere a parents.
E o them tá aqui, né? Ó, their children also believe that life in the country does not allow them to have contact with other parts of the world. Então, esse then não os permite. Permite quem? As crianças, né? Os filhos deles. Então, nesse caso aí, de todas as alternativas que temos, a correta é they, que se refere aí a countryside youth. Bom, youth é juventude, tá, turma? 47. According to the text, read the statements and choose the correct alternative. Então, ele pede para a gente ler aqui as afirmações e escolher a alternativa correta. Rafael tries to show them that their everyday lives are not an obstacle. Correto, ele mostra isso. Those children's parents don't want them to attend university. Mentira. Ao contrário, eles querem que os filhos tenham uma vida diferente da vida dura que eles levam no campo. Rafael brings classroom topics close to what the children see and live. Também é verdade. Those children may replace their parents in the future as rural workers. Sim, a tendência é que os filhos um dia ocupem o lugar dos pais e os pais não querem que isso aconteça. E the language school reaffirms that country life has nothing to do with other parts of the world. É isso que ele quer mostrar para os alunos, né? Justamente o contrário, que a vida no campo tem sim algo que ver com as outras partes do mundo, e que se você mora no campo, você pode ter conhecimento do que acontece fora. Então, a alternativa correta aí, a alternativa E, as afirmações 1, 3 e 4 são as corretas. O outro texto aqui não vem com título, porque em todas as provas da SPSEX ele vai te dar uma questão onde ele pede que você dê um título ao texto. Dar um título ao texto implica que você entenda o texto e que você saiba sobre aquilo que o texto está falando, porque normalmente o título do texto ele é aí um resumo do assunto a qual o texto se trata. E todas as provas aí da SPSEX, ela vai trazer um exercício sobre isso. Então, ele fala lá, né? Choose the most appropriate title for the text. E o correto aqui seria National Debate over Compulsory Vaccination has no deadline. Então, um debate nacional sobre vacinação obrigatória não tem prazo, né? Então, o que acontece? Eles estão aí discutindo essa questão da vacinação. Ele coloca lá, Italian children have been told not to turn up to school unless they can prove they have been properly vaccinated. Então, ele está dizendo que as crianças não podem aparecer na escola a menos que provem que foram vacinadas. The deadline follows months of national debate over compulsory vaccination. Então, ele diz aqui que o prazo segue há meses o debate nacional da vacinação obrigatória. The new law came amid and surge in measles cases, but Italian officials say vaccination rates have improved since it was introduced. Então, ele fala que a nova lei, né, entrou em vigor quando surgiu os casos de sarampo. Mas os oficiais italianos dizem que as taxas de vacinação melhoraram desde que foi colocado aí um prazo para que as pessoas se vacinem. E por aí vai. Então, você percebe aí que é sobre isso que o texto vai falar. Na 49, ele diz, choose the statement in which the word range is used in the same meaning as in paragraph 1. Então, aqui no paragraph 1, ele vai dizer aqui o seguinte, vamos achar a palavrinha range aqui no paragraph 1. Children must receive a range of mandatory immunizations before attending school. A range é uma variedade, né? Então, muitas. Estamos falando de uma variedade. No caso aqui, a letra D é a que se encaixa. There is a wide range of opinions. Existe uma variedade de opiniões sobre esse assunto, tá? Então, nos outros casos aqui é no campo de visão, my range of vision. The bomb was tested on a missile range. Então, aqui na letra B, missile range seria aí um campo, né? Na letra C, price range between, aqui é variar, é um verbo. E she was cooking soup. No caso aí, range é um fogão de lenha.
tá? A gente chama aí o range de fogão de lenha. Então, vamos lá. 50. In the sentence, while still others have been given a grace period of a few days, um grace period aí seria um extra time, tá bom? Extra time, um tempo extra. Nesse terceiro texto aí da prova, ele traz um texto sobre o Lego. O Lego wants to replace plastic blocks with sustainable materials. E ele diz aí, então, que a Lego quer substituir os blocos de plástico por materiais sustentáveis, né? Então, ele diz assim na 51. In the sentence, changing the raw material could have a large effect on Lego's carbon footprint. The expression carbon footprint means the amount of carbon dioxide produced by the activities of a company. Então, footprint aí é a pegada do carbono, né? É o rastro do carbono. Então, é a quantidade de carbono produzida pelas atividades da empresa. Na 52, ele diz assim, escolha a alternativa que contém o verbo correto para completar aí os espaços nos parágrafos 2, 3 e 5, respectivamente. Então, no caso aqui, seria will be, have been e has. Então, the company, aqui eu tenho, vamos lá, peraí. Então, vamos lá. In Denmark, which will be devoted to find and implement new sustainable alternatives. Então, aqui eu tenho o futuro. Legos have been made with a strong. Então, nesse caso aqui, Legos está no plural, então vou usar o have e não has, né? E aqui, the company has already taken steps, então eu vou usar o has, porque the company está no singular. Então, a alternativa correta, no caso aqui, é a alternativa D. Na 53, de acordo com o texto, escolha a afirmativa correta. Lego has already reduced the size of their packaging. Eles dizem isso aqui, né? Ele fala, the company has already taken steps to lower its carbon footprint. O que eles fizeram? Including a reduction of packaging size and an investment in an offshore wind farm. Então, aqui ele cita esse detalhe. Vamos lá. E no nosso último texto, ele fala prison without guards or weapons in Brazil. Então, ele está falando assim, a prisão sem guardas ou armas no Brasil. Então, ele diz assim, escolha a alternativa contendo as palavras corretas para completar, respectivamente, os espaços 1 e 2. Aí, ele está cobrando de você o conhecimento de preposição, como eu falei, né? Ele sempre traz uma questãozinha aí onde você vai usar as preposições. Então, lá no primeiro, ele fala, Lima had just been moved from a prison in the mainstream penitential system to a facility run by the Association for the Protection and Assistance to Convicts. Então, aqui no caso, é o by, porque é pela associação. Inmates are known as recuperandos, recovering people, reflecting the APAC focus on restorative justice and rehabilitation. Então, aqui no caso, a gente vai usar a preposição on, porque é ela que vai acompanhar a palavrinha focus. Bom, turma, o que eu falo sempre para os meus alunos? O que eu digo sempre é que não tem como a gente saber o que vai com o que, né? Principalmente porque os usos das preposições no inglês é muito diferente do português. A gente não vai simplesmente traduzir, né? Então, por exemplo, eu não falo I dream with you, eu sonhei com você, porque o with em inglês significa na companhia de. Então, I dream about you, eu sonhei a seu respeito. Se eu digo I dream with you, eu e você sonhamos juntos o mesmo sonho. Da mesma forma, eu digo depend on, né? Depende de, não é depend of. Então, como saber, né? Conhecer. O que essa prova da SpaceX, ela cobra muito dos alunos é esse conhecimento, né? De você ter uma experiência na língua, de você saber a língua como usuário. E isso implica em que você conheça quais são as preposições que acompanham cada palavra, né? Eu sei que isso é bastante difícil para um aluno até mesmo um aluno de nível intermediário, mas é isso aí que a prova pede do candidato.
In the sentence, but the difference between the regimes is far more than skin deep. A expressão skin deep means superficial, né? Porque skin é pele e deep é profundidade. Então, quer dizer que skin deep quer dizer que é uma coisa rasa, né? Uma coisa superficial. According to the text, to choose the correct statement, the prisoners must regret their previous crimes to be relocated to an APAC jail. Então, aqui no caso, ele diz aqui, né? All APAC prisoners must have passed through a mainstream system and must show remorse and be willing to follow the strict regime of work and study, which is part of the system's philosophy. Então, ele precisa estar arrependido. Então, turma, terminamos então aí nossa revisão, né, comentada da prova da SPSEX. Eu acho que você realmente tem que fazer um esforço aí e estudar bastante o inglês, porque o inglês ele realmente é um diferencial, né? É aquilo que pode elevar aí os seus pontos de uma forma bem considerável. Então, estudem, tá bom?